Olá, pessoal! Gente, estamos na semana de inauguração do nosso novo espaço, Cris Patias Treino Personalizado, num espaço maior, mais amplo, para melhor lhe atender. Gente, a gente está com o espaço todo projetado pela Cecília Liberali aqui na Indumóveis, né? Indumóveis que está com uma proposta online esse ano. E eu pensei em trazer para vocês mais assuntos sobre saúde, sobre qualidade de vida, sobre bem-estar. E convidei a doutora Fernanda Guidolin, reumatologista, para conversar com a gente um pouquinho sobre dores articulares, tá? Quem não tem ou não teve uma dorzinha, não é? E ninguém melhor do que a doutora Fernanda, reumatologista, para falar para a gente um pouquinho sobre esse assunto. Boa noite, Fernanda. Muito obrigada por ter aceito meu convite. Boa noite, Cris. É sempre muito prazeroso conversar contigo sobre saúde. A gente já teve uma outra oportunidade que a gente conversou também sobre assuntos semelhantes. Eu quero te parabenizar pelo teu espaço, que tá lindo, né? Tu tá proporcionando cada vez as pessoas te procurarem para ter mais saúde, porque sim, a gente precisa aprender a consumir saúde e não consumir doença, né? Em primeiro lugar, saúde. Quero parabenizar a Cecília também, que te ajudou aqui nesse espaço, que está muito legal. Parabéns, Cecília, uma grande arquiteta que a gente tem aqui na cidade. E a Indumóveis, né, que se reinventou dentro desse cenário de pandemia e está podendo proporcionar esse encontro, inclusive, aqui nosso hoje. Ai, que joia. Fernanda, diariamente, assim, eu recebo meus alunos e sempre eles têm queixa de alguma dor articular, de alguma dor. Em que partes do corpo as dores articulares são mais comuns? Bom, a primeira ideia é que a gente tem que desmistificar que sentir dor é normal, né? Então, tá ficando velho ou tá ficando idoso, eu preciso, é a época de sentir dor. Não. A primeira coisa que a gente tem que entender é, se uma dor acontece por um espasmo muscular, por uma inflamação leve, pequena, ela vai durar alguns dias, né? Agora, se essa dor dura mais do que 12 semanas, mais ainda do que 3, 4 meses, ela precisa ser investigada, porque ela pode fazer parte de um quadro clínico de uma doença, né? E essa doença tem que ser investigada. No geral, se a gente for pensar nas doenças que acometem pessoas mais idosas, são as artroses, que são os desgastes da cartilagem, né? Na mulher é muito mais comum desgaste nos joelhos, enquanto no homem é muito mais comum nos quadris. Mas sem dúvida nenhuma, no que se refere a doenças degenerativas, o lugar de maior queixa de dor é a coluna. São as dores lombares e as lombalgias. Inclusive, esse é um dos principais motivos de consultas médicas no mundo inteiro e um dos principais motivos de afastamento do trabalho através do benefício previdenciário do INSS. Então, sem dúvida nenhuma, as dores lombares, quando a gente fala de doenças degenerativas, elas são muito mais comuns nessa faixa etária, né? E tanto em mulheres quanto em homens. Agora, se a gente for falar de doenças inflamatórias, doenças autoimunes, a gente tem uma tendência a ter mais dores em mulheres, né? E aí vai depender da doença, né? Cada doença tem a sua característica, às vezes acomete as mãos, que são articulações menores, às vezes articulações maiores, como quadris, como membros inferiores, joelhos, por exemplo. Então aí vai depender, mas no geral, quando a gente fala de doença degenerativa, que sem dúvida nenhuma são as doenças mais prevalentes, em mulheres nos joelhos, nos homens nos quadris e a coluna lombar em ambos os sexos. Joia. E como a gente pode diferenciar essa dor articular, doutora, de uma dor muscular? Bom, muitas vezes é difícil, né? É difícil para o paciente, é difícil para o médico. Mas antes ainda, Cris, a gente tem que diferenciar os tipos de dores articulares, né? Porque uma dor articular que acontece quando o paciente está em repouso,
né? É uma dor que chama atenção para uma doença provavelmente mais grave, que não deve ser uma doença degenerativa, deve ser uma doença inflamatória. E o grande problema dessas doenças inflamatórias é que muitas vezes elas têm comprometimento de órgãos internos, de coração, do olho, do pulmão, dos rins. Então, isso chama atenção. Diferenciar que dor é essa? É uma dor no repouso, é uma dor que acontece só quando você levanta e começa a te movimentar, que aí é uma dor mecânica, que seria mais relacionada com doenças degenerativas. Bom, a dor muscular, ela normalmente é uma dor que acontece normalmente por um espasmo, por um mau jeito. Agora, quando a gente está nesse período de mudança de temperatura, né? Às vezes tu sai da academia bem quentinha, não tá bem agasalhada, pega um frio logo no início da manhã, tu tem uma dor, uma contratura muscular, né? Geralmente ela melhora no repouso e também piora quando a pessoa vai se movimentar, né? E tem uma outra situação, normalmente as dores musculares a gente trata com calor local, né? E se tu tem uma dor articular e que for uma dor inflamatória, normalmente o calor vai piorar a dor, né? A gente normalmente quando tem inflamação a gente usa mais compressas geladas, o gelo, né? Então tudo depende, Cris, a gente está dentro de um cenário do estudo da reumatologia que a gente tem mais de 120 doenças catalogadas e essas doenças, elas têm cada uma um comportamento, um fator de risco diferente, uma forma diferente de tratar. Hoje a gente tem uma quantidade de medicação muito grande para tratar e para prevenir deformidades articulares, né? A gente ainda dentro da reumatologia está aguardando algumas medicações importantes que realmente mudem o cenário daqueles pacientes que têm desgaste e artrose, que ainda é um gap, ainda é uma falta ainda que a gente sente. E até uma curiosidade, enfim, uma que a gente quer saber aonde entra a atividade física. Ela é importante, atividade física, o exercício físico é recomendado? Então, quando tu me convidaste para estar aqui conversando contigo, eu aceitei na hora, né? Porque esse é um assunto diário, corriqueiro do meu consultório. Eu sempre converso com os meus pacientes que, independente do tratamento, da medicação que eles forem fazer, existem 3 pilares importantes para o tratamento de qualquer doença, que é a alimentação, o sono adequado e a atividade física. Então, muitas vezes, a gente tem que adaptar essa atividade àquela condição do paciente. Se tu me perguntar assim, pacientes reumáticos podem fazer atividade física? No geral, eu vou te responder assim, não só podem, como devem. Agora, dependendo da doença, dependendo do comprometimento, a gente vai ter que adaptar e muitas vezes começar de uma forma, depois adaptar para outro tipo de exercício, mas no geral sim. E hoje a maioria das sociedades médicas, inclusive a Organização Mundial de Saúde, recomenda 150 minutos de atividade aeróbica por semana, mas pelo menos 2 vezes por semana de atividade de força e resistência, como por exemplo a musculação. A gente sabe que, por exemplo, se a pessoa caminha 150 minutos, ela até pode ter um fortalecimento dos membros inferiores, da coluna. Mas onde é que ficam os braços nisso tudo? E aí eu vou estender uma roupa e eu vou ter uma contratura na minha cintura escapular. E aí eu vou fazer uma escova no meu cabelo e eu vou ter uma dor no meu tendão bicipital. Então, é importante, sim, fazer atividade física de força e resistência acompanhado com atividades aeróbicas. Sim, associando os dois. Mas, por exemplo, se tu tem um paciente que tem uma artrose de joelho, tu não vai, dependendo do grau, tu não vai pedir para ele caminhar. Então, tu vai ter que adaptar. Quem sabe uma bicicleta ergométrica, quem sabe ele pode começar dentro de uma hidroginástica. Então, a gente vai ter que ir adaptando as coisas até o paciente conseguir aderir, né, esse tratamento, porque algumas vezes se a gente ele vai para uma atividade errada, ele acaba se machucando, ele desiste, né, ele fica desmotivado, né, e a atividade física é importante e cada um tem o seu gosto por uma ou outra atividade, né? Não existe a melhor atividade física. E às vezes é até importante fazer essa troca, algo né? Que tu goste também. Isso, isso mesmo. Eu costumo sempre pedir, quando o meu cliente, o meu aluno chega com alguma dor, com alguma
dificuldade ou alguma coisa assim, eu procuro sempre estar acompanhado pelo médico, né? Pedir um laudo para saber exatamente o que é, de onde vem essa dor, para conseguir trabalhar e fazer um bom trabalho, né? E as limitações, ter um bom né? resultado, sempre, com certeza, respeitando as limitações da dor, né? Isso mesmo, eu acho que essa conversa entre os profissionais que atuam dentro da saúde, tanto para tratamento, mas para prevenção também de doenças, é importantíssimo, né? Então hoje a gente tem dentro das especialidades médicas, e a reumatologia é sem dúvida nenhuma talvez uma das que mais se preocupa com isso, é essa visão bastante holística do paciente, e isso vai obrigatoriamente fazer com que as especialidades se conversem, né? Os profissionais das áreas de saúde se conversem e tem um olhar diferenciado para cada indivíduo, porque cada um tem as suas necessidades que podem ser determinadas nessa conversa, e esse entendimento é bem importante. Eu quero lembrar que crianças também são acometidas de doenças reumáticas, e crianças hoje, elas estão muito sedentárias, né? Sim. Não estão nem só inativas, elas estão sedentárias mesmo. Isso é importante a gente diferenciar o que é sedentarismo e o que é inatividade, né? Então, e sedentarismo é aquela pessoa que passa o dia inteiro sentada. Eu sou uma pessoa que, se eu não estivesse na academia, eu tinha tudo para ser sedentária, porque eu passo o dia inteiro sentada conversando. Sim. É diferente, por exemplo, de você que está trabalhando aqui. Você não passa o dia inteiro sentada, né? Então, você não é sedentária, mas isso não quer dizer que nós duas somos ativas fisicamente. Para ser ativa, a gente tem que fazer aquilo que a recomendação da Organização Mundial de Saúde diz, que são 150 minutos de atividade física por semana. E as crianças, mais do que nunca, elas estão sedentárias, porque elas estão tendo aulas online, elas deixaram de fazer suas atividades, e então é importante a gente continuar estimulando a atividade física na criança também. Isso é importante para o seu desenvolvimento, é importante para o seu crescimento. A atividade física dentro do cenário da criança promove interação social, né? E doenças reumáticas atingem crianças de qualquer idade, tá? Geralmente, a doença mais frequente é a artrite idiopática juvenil, que é uma inflamação importante que acontece nas articulações, tanto dos membros inferiores quanto dos membros superiores, e isso atrapalha, inclusive, no crescimento e desenvolvimento. Então, se essa doença não foi controlada o quanto antes, a criança deixa de crescer. Com certeza. E existe alguma situação em que a atividade física deve ser evitada? Olha, vou te dar alguns exemplos. Na verdade, evitada totalmente não. A gente teria que encontrar uma forma de fazer, né? Mas eu vou te dar um exemplo assim. Eu te falei antes, por exemplo, de um paciente que tem uma artrose de joelho, né? Eu tenho que evitar, assim, que ele, dependendo do grau de artrose, que ele vá fazer caminhadas, né? Sim. Mas, de repente, uma hidroginástica ele conseguiria fazer. Bicicleta? Dependendo do grau de artrose, não. Não. Dependendo do grau de artrose, não, porque na verdade ele vai fazer flexo-extensão do joelho e isso pode piorar, né, o atrito, né, entre os ossos do joelho. E quando um paciente está com uma artrite descompensada, uma artrite reumatoide, por exemplo, em que o joelho está muito inflamado, o tornozelo está muito inflamado, a gente vai ter que desinflamar isso para depois pedir para ele fazer uma atividade mais aeróbica, né? Então, tudo tem etapas para acontecer, mas no geral, não existe contraindicação de atividade física, né? De exercício físico. Mas existem momentos para indicar cada coisa. Tu sabes que há pouco tempo atrás eu estava lendo alguns artigos científicos e é muito interessante porque a grande revolução no tratamento das doenças reumáticas inflamatórias aconteceu por volta do ano de 2000. E aí esses pesquisadores, eles fizeram a seguinte pesquisa. Eles viram como é que era a questão de dor, de fadiga, de controle da doença antes de 2000 e como que as pessoas se comportavam depois de 2000, porque teve essa revolução no que se refere
aos usos dos famosos imunobiológicos, tá? Que são medicamentos que trouxeram uma revolução mesmo no tratamento dessas doenças. E o que se viu que sim, que alguns pacientes tinham menos deformidades, alguns pacientes tinham mais controle da doença, mas a dor e a fadiga não mudaram tanto. E o que se viu foi que o que mudava dor e fadiga, muitas vezes não era nem o uso desses remédios tão magníficos, mas sim atividade física, sono e alimentação saudável. Então, isso sempre vai fazer parte do pilar de qualquer doença crônica. Joia. E quando a gente deve procurar um reumatologista? Bom, essa pergunta é bastante difícil porque, inclusive, numa live que eu fiz esses dias com o Dr. Bernardo, a gente estava conversando que às vezes alguns pacientes que têm inflamação no olho, ele encaminha para o reumatologista e não tem dor nenhuma em articulação nenhuma. Então, o reumatologista, ele é um médico que ele estuda principalmente doenças do colágeno. E o colágeno, ele existe em qualquer lugar do nosso corpo, mas muito, muito nas articulações, né? Então, dores articulares com frequência. E essa frequência, essas dores normalmente mantidas por mais de 3 meses. Eu indicaria uma consulta com o reumatologista. Não ache que sua tendinite no seu cotovelo, no seu ombro, é uma coisa normal da sua idade. Vamos investigar. Nós estávamos conversando há pouco sobre uma pessoa que tu conhece, Cris, que tem artrite psoriásica, né? Que tem psoríase na pele e que tem dores articulares. É muito comum pessoas que têm artrite psoriásica terem tendinites de repetição. E quando tu trata com medicamentos biológicos as juntas, a pele, o tendão também melhora e desaparece a dor. Então, assim, claro, se tu tiver uma ruptura de um tendão de um ombro, tu vai ter dor crônica. Enquanto tu não fizer uma cirurgia no ombro, provavelmente não vai melhorar, mas aí é uma questão de origem mecânica. Agora, se tem uma doença inflamatória, se tem uma doença sistêmica atrás disso tudo, você precisa encontrar a medicação certa para a gente atingir o alvo terapêutico e você entrar em remissão. E remissão inclui quando a pessoa não sente mais dor, né? E quando todos os processos inflamatórios estão sob controle. Interessante. Bom, agora, doutora, a gente vai para mitos e verdades. Vamos lá? Vamos lá. Que é o que a gente costuma ouvir, né? Vamos saber o que é mito e o que é verdade agora, então. Reumatismo é doença apenas de idosos? Não, não é doença apenas de idoso. Existe, inclusive, uma forma de reumatismo que acontece no bebê já quando ele nasce, que é o lúpus neonatal, é quando a mãe tem lúpus, passa anticorpos para o nenê e o nenê desenvolve algumas alterações cardíacas e de pele em função desse lúpus, desses anticorpos do lúpus que a mãe passou para o filho. A gente estava falando antes da questão da artrite idiopática juvenil, né? E assim como lúpus e outras doenças reumáticas também ocorrem em crianças. Mas as principais doenças inflamatórias e autoimunes, as doenças sistêmicas, acontecem principalmente nas mulheres em idade fértil. Então, não são mulheres idosas. Agora, as doenças degenerativas, sim. A artrose, ela é uma doença que acontece principalmente em pessoas mais idosas. Mas existem também algumas formas em pessoas mais jovens. O reumatismo piora no frio? Eu vou corrigir, as dores das doenças reumáticas podem piorar no frio. Eu fiz um post nas minhas redes sociais esses dias falando justamente sobre isso. A doença em si, ela não vai piorar, quer dizer, você não vai ter mais inflamação, você não vai ter mais desgaste nas tuas juntas em função do frio, mas você vai ter mais dor. E isso tem uma série de causas. Uma delas é que o líquido dentro da articulação, pelo frio, ele fica mais espesso, como se formasse um gel, uma gelatina, e isso vai trazer mais dor, mais rigidez na articulação. Normalmente as pessoas se movimentam menos, têm mais contraturas musculares, e isso faz com que a pessoa também sinta mais dor. Então, as dores das doenças reumáticas podem piorar no frio, mas a doença em si não piora. Certo. Dores nas articulações significa que é reumatismo? Não. Existem muitas dores articulares
provocadas, por exemplo, vou dar um exemplo, por uma doença muito comum, assim, quando a tireoide não está funcionando bem, que a gente chama de hipotireoidismo, a pessoa pode ter artralgias, ter dores nas juntas, né? Então, tem várias doenças que podem provocar dores articulares. E vou dar uma outra doença que todo mundo conhece agora, que é a própria infecção por coronavírus, né? O coronavírus dá uma dor articular imensa, então isso não é doença reumática. Quem não teve uma febre por qualquer motivo e não teve uma dor articular, né? Então, mais uma vez, quando suspeitar que uma dor articular pode se dever a uma doença reumática, principalmente quando ela se mantém por mais de 12 semanas. Joia. Apenas reumatologista pode fazer o diagnóstico de doenças reumáticas? Não, eu acho que não. Eu acho que existem pacientes, existem médicos que gostam dessa especialidade, que estão atualizados para fazer esses diagnósticos, mas eu acho que o melhor tratamento deve ser conduzido pelo reumatologista. A gente sabe que muitas vezes um paciente demora, ele consulta em até 3 médicos para chegar no reumatologista, 8. né? Porque são às vezes dores muito difusas, às vezes eles vão até primeiro no ortopedista, porque existem inclusive mais ortopedistas do que reumatologistas, né? No Brasil e no mundo inteiro, inclusive. Então, às vezes o diagnóstico fica mais arrastado por conta disso, mas existem bons clínicos e bons outros especialistas que entendem de reumatologia e que podem até sugerir o diagnóstico e às vezes me encaminham com o diagnóstico já praticamente feito e aí eu dou seguimento no tratamento. Certo. Doenças reumáticas são contagiosas? Não. A maioria das doenças reumáticas, elas são doenças degenerativas e autoimunes e elas não são contagiosas. O que existe, que não é um contágio, é uma tendência à hereditariedade, né? Então, é muito comum a pessoa ter alguém na família, né? Uma das coisas que a gente sempre pergunta quando investiga doenças reumáticas é assim, você tem alguém na tua família que tem uma doença reumática ou que tem uma doença autoimune? Isso é um fator de risco muito importante para o desenvolvimento de doenças reumáticas. Então, contagiosa é aquilo que passa de um sangue para outro, através do beijo, através de atividade sexual, mas não, nenhuma doença reumática faz isso. Mas tem uma tendência hereditária, né, que passa entre família. Doenças reumáticas têm cura? Depende, mas a maioria não, né? A gente está falando, a maioria das doenças reumáticas são doenças crônicas, né? Degenerativas, e aí a gente pode, por exemplo, tem uma degeneração, uma artrose no joelho, no estágio final, a gente pode indicar prótese, coloca a prótese, bom, a princípio aquele joelho ali está curado, né? Mas certamente deve ter degeneração em outras articulações. E as doenças autoimunes, aquelas que precisam tratamento por longo tempo, quase por toda a vida. Sim. Às vezes os pacientes me perguntam, doutora, mas eu vou ter que tomar esse remédio para minha vida toda? Eu disse, olha, tua vida toda ainda é um período muito longo e até lá muita coisa pode mudar, mas tu vai ter que tomar por um longo período. Então, a maioria das doenças reumáticas não tem cura, mas elas têm controle. Tem forma da gente fazer controle e deixar a doença em remissão. E a atividade física pode agravar? Orientada não, né, Cris? Esses dias eu fiz uma live e alguém me perguntou assim, quais são os exercícios de força e resistência que eu posso fazer em casa sozinho? Eu disse, nenhum, sozinho não, né? Eu acho que uma atividade aeróbica, uma caminhada, tudo bem, mas tem que ter alguém, tem que ter um educador físico orientando como fazer, qual é a postura, né? Quais são as tuas limitações, né? Eu acho que vocês exercem um papel fundamental justamente para o que já está doendo não se agravar, porque daqui a pouco a pessoa está tentando melhorar a sua saúde e arruma um outro problema porque se machucou na academia, né? E a fisioterapia, doutora? A fisioterapia, muitas vezes, ela entra como um processo inicial de reabilitação num paciente que tem doença crônica. Então, vou te dar um exemplo. Um paciente que tem uma artrite reumatoide, que já teve uma inflamação por alguns meses, demorou para entrar em remissão, não conseguiu fazer atividade física, eles muitas vezes vai ter que ir para uma fisioterapia para começar essa reabilitação. E depois o fisioterapeuta vai encaminhar, ou o próprio médico, pro educador físico. Eu tenho uma paciente que
há pouco tempo me procurou, ela digita muito e ela teve epicondilites em função da digitação, na verdade teve uma lesão de esforço repetitivo e ela foi para fisioterapia, ela ficou um tempo na fisioterapia, conseguiu ter uma melhora e agora ela está fazendo atividade física para fazer o reforço muscular, né? Então ela já foi para uma academia, saiu da fisioterapia e está reabilitando. Então são passos, são processos que na verdade a gente tem que seguir. Uma das perguntas, doutora, foi sobre fibromialgia. A menina, no caso, ela colocou que ela tem muitas dores e ela tem muito medo de fazer atividade física. Seria interessante começar ou depende do quadro, depende da gravidade? A fibromialgia ela é uma doença bastante complexa de muita dor, né? E mais do que dor, fadiga e de uma baixa resistência à atividade física. Mas eu sempre digo para os meus pacientes assim, você vai ter que começar. Eu não vejo nenhum cenário de melhora importante na qualidade de vida dos pacientes que têm fibromialgia sem atividade física, né? A gente não pode esperar tanto para uma doença que dói tanto, que deixa muitas vezes a pessoa com tanta dificuldade de fazer suas atividades diárias e depender só de um comprimido, né? E uma atividade física bem orientada, né? E é importante essa associação de atividade aeróbica, né, com atividade de força e resistência para fibromialgia mais do que nunca. Joia. Gente, eu quero agradecer muito a doutora Fernanda por ter aceito o convite, por ter esclarecido algumas dúvidas da gente. Né, doutora, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Foi muito válido. Cris, obrigada. É sempre um prazer estar contigo, falando sobre saúde, orientando e estimulando os pacientes a aderirem a um pilar tão importante na sua saúde, que é a atividade física. Muito obrigada, parabéns pelo teu trabalho, parabéns pelo teu novo espaço, que certamente vai ser de muito mais sucesso. Ai, obrigada. Fechou? Pessoal, e assim, ó, o foco do Cris Patias Treino Personalizado continua sendo qualidade de vida e saúde. Gurias, a gente não abriu os comentários, né? Mas se vocês tiverem alguma coisa, vai ficar gravada, tá? Essa live vai ficar no IGTV. Então vão lá, comentem que a gente complementa, certo? Beijo, obrigada por estarem aqui com a gente hoje. Amanhã tem mais.